Olá, amigos do curso de Saúde Psicológica e Desenvolvimento da Inteligência Emocional. Sou Carlos Alberto Silva Ferreira, sou psicólogo e essa aula de vídeo acompanha um conjunto de outras aulas de áudio e de texto, além da interação pelo canal apropriado para se tirar dúvidas, para se expressar o que está sentindo, para se fazer uma avaliação do desenvolvimento. Hoje nós vamos começar a falar de mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa, eles acontecem, como o próprio nome já diz, para nos defender de algum sofrimento, de alguma dor, de alguma angústia. Dor, angústia sofrimento esse que pode desintegrar a personalidade, ou seja, levar a pessoa à loucura, ou mesmo a tirar a própria vida por não suportar aquela dor, por não suportar aquele sofrimento, acabar tirando a própria vida. Então o mecanismo de defesa, ele não é ruim, ele tem uma finalidade, proteger a pessoa. É como, às vezes, principalmente profissionais que trabalham em área de grandes desastres, de grandes tragédias, e aqui no Brasil a gente, e até em especial no Rio de Janeiro, já vivemos algumas, não com muita frequência, igual países que tem muito terremoto, tem tsunamis, mas aqui algumas enchentes, alguns deslizamentos de áreas como Petrópolis, Teresópolis e mais áreas de regiões serranas, onde muitas pessoas morrem. Em algumas tragédias, as pessoas, às vezes, elas por algum momento, elas fazem um tempo de negação. Elas não conseguem acreditar naquela realidade. Algumas vezes elas ficam no estupor físico, ficam como se tivesse com um quadro de esquizofrenia paranoide. Elas ficam estáticas, paralisadas, como se estivesse brincando aquela brincadeira infantil, que a criança toca no outro e quando toca o outro tem que ficar paralisado. Isso é um mecanismo de defesa. É como se a pessoa tivesse dando um tempo para ela, buscando recurso interno, buscando força interna para poder lidar com aquela situação. Há uma gíria popular que diz assim, a ficha caiu. Essa expressão, um pouco antiga, ela é de uma época em que as pessoas usavam telefone com ficha. Telefone público era com umas fichazinhas. E a ligação só completava quando a ficha caía. A ficha dava sinal que caiu, foi aceita no sistema. E essa expressão, então, ela passou, né, para o cotidiano. Muita gente fala, nem sabe o que significa, a ficha caiu. Mas nesse sentido simbólico significa, eu agora estou enxergando a realidade, algo que eu não estava vendo antes. Normalmente isso é feito com um mecanismo chamado de negação, e a gente vai ter um vídeo especificamente para falar de negação. Hoje, agora nesse primeiro momento, a gente está entrando com os mecanismos de defesa em geral, que são vários. Nós vamos tocar aqui naqueles principais, aqueles mais usuais. A repressão, a negação, a formação de reação, a projeção, a racionalização e talvez algum ou outro a mais. Não vamos nos estender muito nesse assunto, para não se tornar cansativo. O principal é que a gente possa identificar que a gente tem sintomas, que a gente tem problemas, e às vezes a gente quer resolvê-los e não consegue. E a gente precisa se perguntar, então, por quê? Vocês devem lembrar que a gente tem dito que quando alguma coisa é frequente na nossa vida, alguma coisa acontece com muita frequência, aquelas palavrinhas que aparecem sempre, nunca, todo mundo, todos, nada, ninguém, as pessoas. Quando o nosso discurso aparece com frequência essas palavras, a gente deve começar a suspeitar de que a gente de alguma forma contribui para que essas coisas que a gente se queixa, que a gente chora, que a gente lamenta, que a gente quer consertar, a gente deve começar a desconfiar que de alguma forma também a gente contribui. Mesmo aquelas coisas que parecem que são, a princípio, boas. Indivíduos que são bonzinhos, indivíduos que não conseguem dizer não, ou indivíduos que faz tudo sozinho.
chama para si a responsabilidade e depois se queixa, como aquele último exemplo que eu dei no áudio, de uma pessoa que fazia tudo dentro de casa, depois caía no sofá e dizendo, estou morta. Mas no dia a dia não deixava ninguém ajudar. Se as outras pessoas fizessem, nunca fazia do jeito que ela queria, nunca fazia do jeito que ela gostava, nunca fazia no padrão aceitável para ela. E no final do dia, fazia tudo sozinha, fazia do jeito dela, mas no final do dia é sempre aquela mesma expressão, estou morta. É sempre eu para tudo. É claro que é sempre ela para tudo, porque ela não deixava as outras pessoas fazerem, assumirem responsabilidade, aprenderem com seus erros, ensinar as pessoas a fazer do jeito que ela gosta. Não, ela toma e fazia, depois caía no sofá, cansada, sou sempre eu para tudo. Só faltava dizer, né, como Jesus costumava falar aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. E é claro, essa pessoa lamenta, mas no fundo ela está tendo ali o que a gente chama de prazer neurótico, ou de gozo neurótico, se quiser usar uma expressão mais psicanalítica e psicológica. Porque quando ela caía no sofá cansada, sou eu para tudo, dentro dela uma fantasia era realizada. Olha como eu sou importante, olha como eu sou indispensável, olha como eu sou imprescindível. Então, por trás daquela fala, sou eu para tudo, puxa vida, olha como eu estou sofrendo, olha como eu estou cansada, havia um prazer de ser indispensável, de ser uma pessoa extremamente necessária e útil. Provavelmente isso ligado a uma história de infância, onde se sentiu inútil, se sentiu desprezada, se sentiu inadequada e assumiu uma postura, então, de oposição. Lembra disso? Repetição e oposição? Repetição é quando a pessoa resolve fazer exatamente igual ela vê, igual ela vive, igual ela recebe. Alguém diz para uma criança, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra. E diz tantas vezes isso que a criança acaba assimilando essa ideia como assimila o nome. Você assimilou o nome, você é Carlos, você é João, você é Maria, você é José, você é Francisco, você é Pedro, você é Paulo, você é Joaquim. Esses nomes você foi ouvindo tantas e tantas vezes que uma hora dentro de você deu um clique e falou, eu sou, esse nome tem a ver comigo, porque você já vai estar começando a desenvolver uma ideia de eu. E essa ideia de eu é desenvolvida nos primeiros anos de vida. Alguém fala tantas vezes, você é burro, você é burro, você é burro, você é burro, que em determinado momento você pode pegar aquela palavra e pum, eu sou burro. E acabar fazendo tudo para reafirmar isso, não conseguir aprender, ter dificuldade para aprender, sair várias vezes de escola, arrumar outros problemas, porque há uma necessidade consciente, forte, de repetir esse padrão, porque foi assim que você foi aceito pela sua família. Estranho isso, né? Esquisito. Uma pessoa foi aceita por ser burro, de algum modo, quem disse isso tantas vezes que o outro era burro, precisava para se relacionar com a outra pessoa, que o outro se sentisse burro. Ou porque esse pai ou essa mãe, ou quem estava educando, também se sentia burro e não queria perto alguém que fosse maior ou melhor, ou porque precisava de alguém burro por perto para se sentir melhor, para se sentir uma pessoa de alguma inteligência, de alguma capacidade. Seja como for, o outro vai entendendo que ele precisa estar naquela condição, estar naquele estado, ser daquele jeito para poder se relacionar, para poder estar conectado àquela pessoa que para ela, de um jeito ou de outro, é importante. E depois ela leva isso para a vida. Então, ela para ser aceita, ela para ter contato, conexão com alguém, ela aceita um papel e depois vai levando esse papel vida afora. É claro que para mudar é necessário um trabalho muito profundo de descoberta desse padrão que ela criou, de decisões que ela fez. Lembram
quando eu falei de decisões inconscientes, ela tomou decisões inconscientes. Ela disse, eu preciso ser desse jeito para estar ligada a alguém, para ser aceito por alguém, ter conexão com alguém. Ela vai precisar fazer aquilo que a gente chamou de experiência emocional corretiva, e trazer à tona lembranças que são dolorosas, de alguém que amou, mas amou de uma forma inadequada, amou de uma forma abusiva. Eu não sei se você já viu casos assim, já viu relatos, ou você mesmo já viveu uma criança apanhando e o responsável que está batendo diz assim, eu estou te batendo porque eu te amo. E só que é um bater abusivo, não é um bater com carinho. Até porque hoje, na nossa sociedade, isso tem sido cada vez mais abolido, a agressão física. Tenta-se todos os recursos, tenta-se todos os meios, a conversa, a repreensão e até mesmo determinados tipos de disciplina, sem que se alcance, e é possível fazer isso sim, sem que se parta para uma agressão física. Bom, gerações passadas não tinham essa mesma ideia, esse mesmo entendimento, e algumas pessoas ainda da nossa geração pensam diferente. Mas mesmo aquelas pessoas que usavam do recurso físico, existia diferença daquela pessoa que usava sem tentar arrebentar com a criança e daquele que usava com agressividade, com raiva, para arrebentar mesmo a criança e depois dizia, eu faço isso porque eu te amo. Eu não duvido que ama, mas um amor doentio, um amor neurótico. E a pessoa ela vai assimilando essa ideia e ela vai levando isso para a vida, que para ela ser amado por alguém, ela precisa ser amada desse jeito e às vezes amar desse jeito. E depois que se estabelece esse padrão que a gente chama de condicionamento, para mudar não é tão fácil. É preciso uma conscientização muito forte do problema e da conscientização que para mudar dá trabalho. Não existe almoço grátis. E a gente então parte para a questão, né, do que a gente tem mostrado para vocês, né, do trabalho que a gente tem feito até agora, de ações que são de ordem da terapia cognitiva comportamental, de coisa que a gente pode fazer e mudar pelo menos uma parcela daquilo que nós somos. E se quisermos uma mudança mais profunda, mais radical, é um mergulho nessa primeira escolha, essa escolha inconsciente, para fazer essa mudança, para tomar novas escolhas, para destravar a escolha antiga e coisas que a gente já disse para vocês, e então aí seguir a caminhada. Mas isso não é tão simples assim, né? Nós temos mecanismo, que a gente vai falar agora, de defesa, que tenta impedir que esse material ele venha à superfície. A ideia de superfície aqui está numa ideia de que o inconsciente é como se fosse, nas palavras de Freud, o inconsciente é como se fosse, nós estivéssemos no mar, e tudo aquilo que está debaixo do espelho de água, tudo aquilo que está abaixo da superfície é inconsciente. Então, o inconsciente seria algo de uma grandeza muito grande. E a ilustração clássica que Freud dá, Freud é médico, psicanalista, autor, né, de uma técnica chamada psicanálise, e ele então vai tratar de pessoas que têm vários sintomas e não conseguem resolver da maneira convencional, então ele começa a descobrir que muita gente apresenta os sintomas, ou seja, aquilo que a gente leva para o médico, que a gente leva para o psicólogo, que a gente leva, às vezes, para a nossa religião, para aquele sacerdote orar, para nos ajudar. Ele descobriu que muitos sintomas estavam ligados a material sem resolução, sem ser devidamente escoado, como se fosse um tumor guardado, sem ser exprimido antes, sem ser curado, no inconsciente. Então ele dizia que o inconsciente é como um oceano. Debaixo do oceano é inconsciente, acima, aquilo que está na superfície, no espelho da água, apenas aquela parte do espelho da água era o consciente.
E ele dizia então que o consciente em relação ao espelho da água, né, aquela face de água, em comparação ao que está por baixo, o consciente então era bem pequeno. E ele dizia que é como se fosse uma pedra de gelo, o iceberg. O iceberg, ele, às vezes, tem uma ponta de gelo ali de 1 metro, 1,5 m, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, alguns maiores. Mas por debaixo é 20, 30, 40, 50 metros de gelo. Então isso que estaria no inconsciente. Então esse material que vai para o inconsciente, e a gente começa falando da repressão, são vários mecanismos de defesa. A repressão talvez seja um dos mais importantes, porque os outros, apesar de terem as suas peculiaridades, as suas especificidades, os outros, de alguma forma ou de outra, têm ou a repressão toda, ou um pouco de repressão, ou tem a negação. Os outros mecanismos de defesa, eles utilizam um pouco desse mecanismo de defesa mãe, que é a repressão, ou do mecanismo de defesa negação. Mas não vamos entender o que é a repressão. A repressão é especificamente ligada a uma lembrança, a uma memória. A pessoa passa por uma situação traumática, alguma coisa que para ela é difícil demais de lidar, de absolver. Ela não sabe como canalizar aquela situação, ela não tem poder, ela não tem suporte para isso. Então, o que ela faz? Ela pega essa lembrança, ela pega essas imagens, ela pega esse fato e ela mantém no inconsciente. Esse fato não vem para a consciência. Não chegando na consciência, é claro, as emoções ficam congeladas, por assim dizer. Congeladas porque elas não podem ser manifestas, elas não podem ser liberadas. A gente, em geral, com algumas exceções, a gente não fala de que emoções são reprimidas. O que se reprime é a memória, o que se reprime é o fato, é a lembrança daquilo que aconteceu. Essa lembrança, ao chegar à consciência, ela então desencadeia, ela detona uma série de emoções e de sentimentos. E que, é claro, isso aconteceu no primeiro momento, essas emoções elas vieram no primeiro momento, no momento inicial do fato, no momento do trauma específico. Elas vieram, a pessoa esqueceu aquele fato e congelou as emoções. É claro que isso não tem tanta importância. Se a gente falar que congelou, que reprimiu também, isso não faz muita diferença. O importante é a gente entender o seguinte, que aquela dor, de alguma forma, de um jeito ou de outro, reprimido ou congelado, ela está aí em algum lugar dentro da gente, para a gente não sofrer. Mas isso deveria ser apenas por um tempo, até o indivíduo encontrar força para liberar aquela dor e ser curado. Só que isso acaba não acontecendo. Como eu disse para vocês, infelizmente, já de longa data, a gente costuma viver em sociedades que não dão valor à expressão da dor, não dão valor ao choro. Vocês devem se lembrar, algum tempo atrás, ainda se dizia, homem não chora. E hoje a gente sabe que isso é um absurdo. Hoje a gente sabe que o homem chora assim e tem chorado com muita frequência. Mas ainda há muitas coisas que a gente precisa aprender. Precisa aprender ainda a ter um momento de fraqueza. Precisa aprender ainda a dar apoio a pessoas que sofrem, pessoas que são agredidas. Precisamos aprender muita coisa ainda dentro dessa área do cérebro, da mente, do apoio emocional, do apoio psicológico. Então, uma pessoa que sofreu alguma coisa que para ela é muito difícil elaborar aquilo, isso é de cada um. Um abuso sexual pode ser horrível para uma pessoa e pode não ser tão horrível para outra. E aí são fatores que a gente desconhece. Por que umas pessoas, determinados fatos são mais dolorosos do que outros? Para uma pessoa ser roubada, alguém apontar uma arma para a pessoa e roubar, é mais fácil para uma pessoa digerir aquilo do que para outras.
Cada um, então, tem a sua singularidade, a sua particularidade, a sua individualidade, que deve ser respeitada. A gente não deveria comparar a dor. Cada experiência é única. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E inconscientemente a pessoa sabe muito mais disso. E o que a pessoa faz sem perceber é um mecanismo que a gente adquiriu dos nossos antepassados, que vai se passando de pai para filho, a capacidade de bloquear uma dor para a gente poder sobreviver. O mecanismo de defesa é um mecanismo de sobrevivência. Só que deveria ser circunstancial, deveria ser breve, não algo permanente, que vai acabar causando outros sofrimentos à pessoa. Esse material que fica ali reprimido, há uma constante energia gasta para mantê-lo reprimido, para mantê-lo debaixo do espelho d'água, na parte do fundo. A gente às vezes brinca, né, como pegar uma bola e afundar numa piscina e desejar que essa bola fique lá no fundo. Ela não vai ficar sozinha. Ela precisa de uma força ali constante, porque senão ela volta. Esse material reprimido, ele quer voltar à consciência, ele não quer ficar ali, porque todo o sistema entende, isso que é interessante, né? O jogo, a dinâmica que acontece dentro do ser humano. No primeiro momento aquilo é enviado para o inconsciente, porque o indivíduo não tem condição de lidar com aquilo. Mas deveria, com o tempo, encontrar força para lidar com aquilo. Então, o que esse material quer fazer é emergir. Só que como o indivíduo ele não conseguiu ainda meios de explorar aquilo, de expressar aquilo, de escoar aquilo, de estancar aquilo, de drenar aquele material, aquele tumor que está ali escondido, ele vai gerar sintomas. O primeiro deles é gasto de energia. A pessoa fica fraca para outras coisas, para outros desafios da vida. Outros problemas vão acontecendo e isso vai causando na pessoa uma série de problemas, uma série de dificuldades. Outros sofrimentos vão acontecendo porque ela não sabe lidar com, ou pelo menos tem dificuldade de lidar com novos problemas em função de força que ela está gastando. A segunda coisa é que esse material ameaça vir à tona e a pessoa, por não ter ainda condição de deixá-lo sair e vir à tona, ela, em geral, apresenta ansiedade. Muitas pessoas com ansiedade, não é toda ansiedade, não é todo transtorno de ansiedade, é importante deixar isso claro, não é todo transtorno de ansiedade que é por conta que tem alguma coisa reprimida. Pode ser por outros meios, por outros mecanismos, e a gente vai ter ainda um momento para só falarmos de ansiedade. Mas, em muitos casos E outro transtorno que pode acontecer são as fobias. A pessoa começa a evitar situações que a façam lembrar daquele material que está guardado. A gente vai voltar a falar disso quando falarmos de fobia. Uma terceira coisa que vai acontecer são transtornos orgânicos, transtornos fisiológicos. A gente, às vezes, chama de transtornos psicossomáticos, embora esse termo ele é bastante amplo e discutível. Mas a gente quer dizer o seguinte, que a pessoa começa a apresentar algum desconforto físico e, às vezes, vai ao médico e o médico diz para ela, você não tem nada. Quer dizer, tem. Só que é de uma outra ordem, é de uma ordem psicológica. E às vezes o médico tem esse entendimento, tem esse conhecimento e dá essa dica. Procura um psicólogo, às vezes fala um psiquiatra, e não é incomum o paciente ficar revoltado, porque ele se sente doente. Ele não se sente com um problema psicológico, nem muito menos psiquiátrico, e fica revoltado e diz, eu não sou maluco, porque ele se sente doente. Só que às vezes não há um dano tecidual, não há um problema a ser diagnosticado da ordem do organismo. Mas às vezes há. Às vezes se encontra, né, uma lesão, se encontra alguma coisa que está ali, então, afetada por uma questão emocional que é permanente, que é constante, como, por exemplo, o estresse. A gente sabe o mal, a gente vai falar disso também no capítulo apropriado, do mal que o estresse causa ao organismo.
Então, faz todo o tratamento, mas a pessoa precisa aprender a ser menos estressada. E isso é uma questão emocional e psicológica. E às vezes precisa de ajuda. Eu só dei um exemplo. A gente poderia dar muitos outros. Então, aquela lesão tecidual que ela apresenta não melhora. Volta e meia arrebenta de novo, o problema volta, porque ela tem uma dificuldade emocional que ela não resolve, e essa dificuldade emocional acaba provocando a manutenção do problema, ou até o agravamento do problema, ou a dificuldade da cura. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Mas, para isso acontecer, ela precisa se abrir, ela precisa estar aberta. Ainda hoje, quantas pessoas têm medo de uma terapia porque acham que vão dizer que ela é maluca, e na verdade, o maluco mesmo ele não está preocupado com nada disso. O maluco que rasga dinheiro, aquele que já perdeu contato com a realidade, ele não tem essas preocupações. Se a gente tem essa preocupação, é porque, claro, a gente mantém uma certa integridade com a realidade e os mecanismos de defesa fazem isso. Imagine pessoas, eu já vi casos assim, infelizmente, que acidentalmente mataram os próprios filhos. É uma dor insuportável. A culpa de ter ser responsável pela morte de um filho que ama. Não estou falando de um pai, de uma mãe descuidado, relaxado, relapso, usuário de substância. Não estou falando isso, estou falando de um pai amoroso, um pai que cuida, um pai presente, um pai que desejava muito aquele filho, um pai que teve um filho que Deus prometeu e de repente a criança morre porque o pai e a mãe em algum momento foi negligente, uma negligência passageira, e infelizmente aquela única situação fez com que o filho perdesse a vida. A culpa que essa pessoa carrega é insuportável. E muita gente perde a sanidade mental. Realmente, se ela não conseguir lidar com essa dor, se não conseguir se perdoar, se não conseguir se reinventar, se não conseguir dar sentido a essa dor, não conseguir fazer coisas boas com essa dor, isso a gente vai falar em outros momentos. Se alguém vive isso, calma. A gente vai voltar em outros momentos para trabalhar isso. Talvez não vive desse jeito, felizmente, mas teve perdas, né, de alguém importante, de alguém que ama, de alguém que tinha uma ligação muito profunda. É preciso dar sentido a essa dor. Não é jogar a dor fora, porque muitas vezes o que nos faz sentir ainda aquela pessoa em nossa vida é justamente a dor. A dor não é de toda ruim. A gente pode dar um novo sentido, um novo significado e fazer coisas boas com essa dor. Por favor, só espere a gente chegar mais adiante para falar disso. Então, a pessoa precisa se dar conta e começar a se perguntar. Lembra daquele momento que a gente faz isso? Por que eu faço isso com frequência? Da onde vem isso? Quando eu começo a me perguntar isso, eu já estou começando a ganhar força para lidar com algo que me assusta. Assusta sim. Eu reconheço e falo para vocês, é assustador. Porque é algo que a gente escondeu a vida toda. Mas se a gente quiser melhorar, se a gente quiser avançar, se a gente quiser ser um ser humano melhor, se quisermos ser seres humanos mais saudáveis, mais realizados, mais plenos, mais felizes e que dê mais felicidade, porque uma pessoa que guarda um sofrimento, ela não tem como ser feliz. E eu sei que felicidade é um termo muito complexo, muito debatido, muito filosófico, mas por felicidade eu estou vivendo, eu estou dizendo aquela vida plena, aquela vida de plena satisfação, de realização consigo mesma. Uma pessoa que guarda, esconde uma dor, ela não tem como alcançar essa plenitude. E não tem como dar isso a outras pessoas. Na medida que a gente tem essa consciência, a gente está pronto para avançar. Mas eu sei que assusta. É bom para aquelas pessoas que têm uma experiência religiosa, uma experiência espiritual, que pode contar aí com o conforto de Deus, com a ajuda de Deus nesse processo. Nos dando força, nos capacitando, nos fortalecendo, e nos dando coragem para enfrentar a dor, seja ela qual for. Como disse Davi no Salmo 139, já citado num dos nossos textos. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim alguma coisa ruim. E é isso.
Uma pessoa que não faz defesa, ela vai apresentar também quadro grave de transtorno de dor e de sofrimento. Ou vai ficar louca, ou vai se matar, ou vai ter estresse pós-traumático, que a gente vai também conversar sobre isso. O estresse pós-traumático, em poucas palavras, são um retorno da memória, da vivência, das emoções, como se a pessoa tivesse ainda revivendo o primeiro fato da agressão. A agressão ocorreu há 2 anos atrás e volta e meia a pessoa revive aquilo, sonhando acordada com a agressão. Então ela entra em pânico, ela chora, ela fica angustiada e ela fica constantemente com medo também que aquilo aconteça além da sua vivência, das suas reminiscências. A gente vai voltar a falar disso no outro momento. Então o mecanismo de defesa, ele é bom no primeiro momento. A repressão nos protege. Como diz Eric Bergson, um filósofo, que as ferramentas da mente, elas são necessárias por um momento. Mas se elas continuam por muito tempo, elas se transformam num problema. Ele diz mais ou menos nessas palavras: as ferramentas da mente se transformam num peso quando as circunstâncias que foram necessárias não existem mais. Pensa mais uma vez nos seus sintomas, naquilo que você quer mudar, naquilo que você está trabalhando para mudar, e comece a perguntar a Deus, ao seu poder superior, Deus da sua concepção, se você tem alguma religião. Se não tem, continue perguntando só a você mesmo. Será que eu estou escondendo alguma coisa de mim mesmo para me proteger? Se isso é uma verdade, eu quero descobrir o que é. Eu quero ter força para enfrentar isso, para poder continuar crescendo. Fiquem na paz, um forte abraço e bons estudos.